Fala galera, vamos com mais 4 análises para amanhã, dia 11 de janeiro, quinta-feira. O primeiro jogo que eu separei é pela Copa de Portugal, o Moreirense contra o Porto. O Moreirense na primeira divisão portuguesa, ele é o 15º contra um Porto que está sobrando na divisão, é o líder. Em casa, o Moreirense só ganhou uma vez, empatou 4 vezes, perdeu 3, marcou 5 gols, é menos de um gol de média marcado, com 10 gols sofridos, é mais de um gol sofrido de média em casa o time do Moreirense. Em 10 dos últimos, contando isso fora e em casa, os últimos 10 jogos do Moreirense, ele sofreu gol nos 10. Em compensação, ele marcou gol em 8 desses 10. Em 7 desses 10 jogos, 70% dos jogos do Moreirense acabam com mais de 2 gols e meio dos últimos 10. A incidência de gols do Moreirense é muito maior no primeiro tempo. 28% dos gols do Moreirense são no primeiro tempo. E desses, a maioria são marcados entre os 20 e os 30 primeiros minutos de jogo. Contra um Porto que está voando fora de casa, sobrando na divisão, o jogo é pela Copa de Portugal, não é pela primeira divisão portuguesa. A gente está pegando a estatística deles porque eles disputam a mesma divisão. O Porto jogando fora de casa tem 6 vitórias, 2 empates, não perdeu para ninguém, invicto fora de casa. Marcou 15 gols em 8 jogos, são quase 2 gols de média marcado. Com 3 gols sofridos fora de casa, o Porto em 8 jogos é 0,3 gol de média, o time do Porto sofrido fora de casa. Os últimos 10 jogos do Porto ele sofreu gol em 6 dos 10, mas em 9 de 10 ele marcou gols. A existência de gols nos dois times é muito alta. Em 8 de 10 do Porto acabaram com mais de 2 gols e meio, e em 7 de 10 do Moreirense também. O Porto marca metade dos gols no primeiro tempo e metade no segundo. É bem regular o time do Porto. Mas a maioria dos gols do Porto acontece, 40% de incidência dos gols acontece entre os 10 e os 20 minutos do primeiro tempo. Ou seja, a primeira meia hora de jogo, a maior parte dos gols do Moreirense acontece até meia hora, o do Porto também, o começo do jogo promete. Quem gosta de apostar no primeiro tempo aí é uma opção. É inevitável pensar no Porto ganhando fora de casa, pagando 1,22, ou então pelo retrospecto das duas equipes que marcam muitos gols, um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar o placar de 3-1 para o Porto jogando fora de casa esse jogo pela Copa de Portugal. O Porto tem o Marega e o Aboubakar estão com 14 gols em 16 jogos. O Brahim também está num momento muito bom. O ataque do Porto é bom. O Porto é favorito para esse jogo. O segundo jogo das análises é pela Copa da Espanha, pela Copa do Rei da Espanha, no Sánchez Pizjuán. O primeiro jogo foi 2-0 para o Sevilla, jogando na casa do Cádiz. Não tem muito confronto direto entre eles. O último foi em junho de 2006, fora esse da semana passada, que foi 2-0 para o Sevilla. O Sevilla é o quinto da Série A, da La Liga. Está atrás só de Barcelona, Atlético de Madrid, Real e Valência. Nos últimos 10 jogos do Sevilla, são 4 vitórias, 3 empates, perdeu 3 vezes. Uma média altíssima, tanto de gols marcados quanto gols sofridos. São quase 2 gols marcados e quase 2 gols sofridos de média. Nos últimos 10 jogos ele sofreu gol em 6, mas marcou gol em 8 dos últimos 10. Ele sofreu gol em 6 de 10 e marcou gol em 8 dos últimos 10. E em 6 desses 10 jogos acabaram com mais de 2 gols e meio. Contra um Cádiz, que é o segundo da Série B. O Sevilla B é o lanterna dessa divisão que o Cádiz joga. O Cádiz é o segundo, não é ruim esse time do Cádiz, é organizado. Ele tem 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota só. Essa derrota é justamente essa pro Sevilla no jogo de ida semana passada. Marca também uma média igual do Sevilla de gols, 1,9, quase 2 gols. Sofre menos de um gol de média. Pode falar, Thiago, mas joga uma divisão inferior. Sim, mas um time que marca tudo isso de gol é organizado, são 8 vitórias em 10 jogos. Saber jogar, ele sabe. Pode ser inferior tecnicamente, mas ele sofreu gol só em 4 dos últimos 10 jogos. Ele marcou gol em 9 dos últimos 10 jogos dele. E só em 3 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio. O Sevilla fez 2-0, mas não tem como relaxar. O time do Cádiz tem um ataque poderoso, ele vai vir para cima. Eu acho que vai ser o melhor jogo da rodada, vai ser esse. Eu vou apostar na vitória do Sevilla em casa, ou então um jogo de ambas marcam. Eu vou cravar 2-1 pro Sevilla esse jogo. Será que o Ganso joga? O Ganso tá com 8 jogos e 2 gols nesse time do Sevilla. Queria ver o Ganso amanhã jogando. E o terceiro e o quarto jogo das nossas análises é pela primeira divisão da Arábia Saudita. O Al-Ta'i contra o Najran. O Al-Ta'i, um back home, jogando em casa, é o terceiro colocado, contra o Najran, que é o 10º colocado. São 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas do Al-Ta'i jogando em casa. Ele marca 1,5 gols de média, mas sofre quase 2. Ele sofreu gol em 8 dos últimos 10 jogos, marcou em 7 dos últimos 10, também é uma média boa, frequentemente marca gols em casa o Al-Ta'i. E em 6 dos últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio.
contra o Najran, que é o 10º colocado da primeira divisão da Arábia Saudita. Tem 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas fora de casa. Também marca uma média alta de gols, também sofre mais gols do que marca de média. O Najran 9 de 10 jogos ele sofreu gols, 9 dos 10 ele fez gols, e em 8 desses últimos 10 aconteceram mais de 2 gols e meio, ele joga, deixa jogar. Houve 3 confrontos entre eles, frente a frente. O último foi 3-1 pro Altair. O Altair jogando em casa, está melhor classificado na tabela, tem uma campanha melhor. Eu vou apostar na vitória do Altair em casa, mas se você me disser que um jogo onde ambas marcam, porque os 2 ataques são muito bons, contra 2 defesas que sofrem muitos gols, ou um jogo acima de 2,5, eu vou acertar todos e eu vou cravar todos. Eu vou botar a vitória do Altair em casa com 3-1, um placar acima de 2,5, com ambas as equipes marcando. E a escalação do Altair é... Mentira, parece. E o último jogo das análises é também pela primeira divisão da Arábia Saudita. É o Al Feihra contra o Al Nasser Riad. O Al Feihra é o 9º colocado. Em casa são 4 vitórias, 1 empate, perdeu 3 vezes. Marcou 13 gols, 8 jogos, é quase 2 gols de média, 1,7 gol marcado de média, com a mesma média de gols, média de gols sofridos. O que eu quero chamar a atenção para esse jogo é o seguinte: o Al Nassr é o 3º, está melhor colocado na tabela, mas também jogando fora de casa são 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Quem sabe não é esse 3º fazer o 3-3-3 aqui. Marca mais gols que o Al Feihra em casa, sofre menos gols, mas vê. O Al Feihra jogando em casa, ele ganhou de 2-1, ele ganhou de 3-1, perdeu de 1-3, perdeu de 1-2. Ele marcou gol em todos os jogos que ele jogou em casa. Contra o Al Nasser Riad, que perdeu de 3-2, empatou 1-1, ganhou de 5-0, empatou em 2-2, que também marcou gol em todos os últimos 5 jogos fora de casa. Frente a frente, eles tiveram 2 jogos na história, foi um 4-0, um jogo acima de 2,5, e o último foi 2-2, também acima de 2,5. Aqui eu não vou nem me apegar muito à classificação. Se fosse para cravar algum favorito, eu ia de fora empate para esse time do Al Nasser Riad. Mas eu acho que é um jogo de ambas marcam, de acima de 2,5 também, pela campanha, pelos últimos jogos das 2 equipes, tanto fora quanto em casa. Eu vou cravar um 2-2 esse jogo pela primeira divisão da Arábia Saudita. Beleza, galera? Se curtiu, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Beleza? Abraço, boa sorte para nós.